Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4. Amados, o texto é um tanto longo, mas eu tenho necessidade de fazer o texto todo para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Diz assim a boa palavra de Deus, pastor vai ler, você vai acompanhar atentamente. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando muitos discípulos e batizava mais pessoas do que João. Deixa eu ver aqui se eu posso pular. Não. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, tinha que passar pela região de Samaria. Guarda esse nome com você. Ele chegou a uma cidade, a cidade de Samaria, chamada Sicar, que fica perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. Guarda isso também, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo, como é que o Senhor vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados, Jacó, nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, essa água tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e nunca mais precisarei vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já tiveste 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei
que o Messias chamado Cristo tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois Jesus estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus pelo motivo que ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, essa palavra é tua. E o povo que se reúne aqui é um povo teu. Eu quero pedir que o Senhor pegue a palavra que é tua e aplique no coração do povo que é teu. Agora, Senhor, eu quero te pedir, coloca a mão assim na sua cabeça, ó. Agora eu quero te pedir pela nossa cabeça, pela nossa mente. Senhor, não permita que nada venha desviar o nosso pensamento. Que a nossa mente possa estar cativa aqui na tua presença. E que possamos ser ministrados e que possamos ser alimentados nesta noite. Eu repreendo, Senhor, todo desvio de mente. Eu repreendo toda investida de Satanás. Eu repreendo, Senhor, toda ação do inimigo sobre a nossa mente, para que possamos entender pelos ouvidos, mente, chegando ao nosso coração, e que essa palavra venha germinar a 100 por 1. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos muito imbuídos em uma igreja na visão celular. Os meus quase 13 anos como ministro do Evangelho, mais os 5 do seminário, o pastor tirou para estudar a visão celular, para se preparar, para termos uma igreja que trabalha formando líderes para ajudar no ministério de cuidar de pessoas. Nós estamos iniciando hoje uma série de sermãos que a gente chama de sermãos intencionais. Nós estamos numa transição, porque a igreja em Celo é uma igreja em constante transição. Né? Ela veio de uma igreja de programa para uma igreja em células. Por quê? Porque todos os dias nós recebemos pessoas que têm o costume de uma igreja programática, de programas, né? E aí nós estamos numa transição permanente. E nesta noite, baseado numa mensagem que nós temos recebido de um grupo de mentoria do DNA da Igreja Batista de BH, nós vamos basear essa palavra. E a palavra que eu tenho hoje, eu quero intitular ela como um encontro que muda vidas. Um encontro que muda vidas. Amado, Jesus, ele não é só o maior evangelista, mas ele é o maior exemplo de evangelista. Ele é o maior exemplo de pessoa que se preocupa com a outra. Todas as pessoas que procuraram Jesus e que se encontraram com Jesus tiveram as suas vidas completamente transformadas. Tiveram as suas vidas completamente mudadas e passaram a transformar outras vidas. E o texto que nós lemos, amados, conta uma história muito interessante. Conta uma história que traz uma confusão, um desentendimento entre dois povos, o samaritano e os judeus. E Jesus, esse nosso exemplo,
Jesus, esse nosso modelo de evangelista, de discipulado, Ele espera que nós que nos acheguemos a Ele, que nós que fomos alcançados por Ele, também tenhamos a nossa vida transformada e passemos a viver em novidade de vida. E nesse texto, amados, eu quero conversar com os amados nesta noite sobre duas verdades que eu encontro aqui. A primeira verdade que eu encontro aqui é que quando a pessoa vai a Jesus, diz que a mulher samaritana se encontrou com Jesus. Diz que quando a pessoa encontra com Jesus, melhor dizendo, a pessoa ela olha para si. Quando a pessoa encontra com Jesus, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar para si. É olhar para o seu estado. É olhar para a sua forma de viver, para a sua forma de vida. E aquela mulher, diz o texto algumas vezes, que ela era samaritana. Diz que Jesus ia passar em Samaria. E quando aquela mulher conversa com Jesus, ela sabia da diferença que existia entre um judeu e entre um samaritano. E eu vou te falar que diferença é essa. Primeiro eles diziam que havia uma diferença étnica. Por quê? Porque o reino foi dividido, lá no Antigo Testamento foi dividido o reino, e aí ficou o reino do norte, e Samaria ficou sendo a sua capital, e o reino do sul, onde Jerusalém era a sua capital. E neste reino, povo samaritano, eles diziam que ele não era um povo judeu puro sangue. Ele não era um povo judeu original, ele era um povo místico. E esse era um dos seus problemas. Sabe por quê? Porque quando a Síria invadiu Samaria, o rei, ele deportou alguns judeus, mandou alguns judeus embora. Mas ele trouxe cativo das batalhas que tinha povos de outras nações para Samaria. E os judeus que habitavam em Samaria começaram a se casar com povos de outras etnias. E agora o judeu puro sangue tinha problema com os samaritanos, porque ele não tinha o sangue judeu mais, mas ele era um sangue misturado. Este era o problema étnico. Mas tinha um problema também religioso. Porque diz que na época de Neemias, alguns historiadores contam que na época de Neemias, quando ele editou os muros e o templo, e refez o templo, diz que os samaritanos quiseram ajudar. Mas eles foram renegados. E aí isso causou mais afastamento, mais dificuldade entre eles. E agora, além de não ser puro sangue, eles também tinham problemas da religião. Porque cada um adorava no seu templo, adorava. Os judeus diziam que em Jerusalém era lugar de adorar. Os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim que era lugar de adorar. E Jesus chega lá e diz assim: nem Jerusalém, nem Samaria. Porque os verdadeiros adoradores, eles não escolhem um lugar para adorar, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Havia muitas dificuldades. O padre Joséfo, um historiador, ele chega a dizer que os samaritanos eram muito espertos, que eles procuravam os judeus para levar vantagem, mas que depois que adquiria a vantagem que queria, eles fugiam e abandonavam os judeus. Esta mulher, ela era samaritana, ela era alguém sem valor. Ela era alguém desvalorizada, ela não tinha um valor. Ela era considerada alguém de uma classe inferior. Ainda por cima, essa mulher, ela era adúltera. Ela já tinha tido 5 maridos, que estava agora não era dela. E ela não
estava dentro, amados, dela não estava dentro daquelas pessoas que para a religião, presta atenção nisso que eu vou te falar, aquela mulher não estava dentro das pessoas que para a religião ela tem um contexto de ser uma missionária. Aquela mulher para a religião, ela não tinha um caguete, ela não tinha uma história, ela não tinha uma moral para ser uma missionária. Mas sabe o que ela faz? Ela não olha para o outro. Ela não acusa o outro. Ela olha para dentro de si. Quando ela vai aos seus contemporâneos, quando ela vai para o povo da sua etnia, ela chega lá e diz assim: vem e vede um homem que me disse, um homem que me falou tudo que eu tenho feito. Ela não disse: olha, vão lá, porque o homem falou as coisas que você tem feito de errado todinha. Mas ele me falou as coisas que eu tenho feito de errado. Amados, quando nós encontramos com Jesus, a gente olha para nós. A gente para de bisbilhotar a vida do outro. A gente para de apontar a vida do outro. A gente para de denunciar a vida do outro. A gente para de dizer que é o outro. E a gente olha para nós. Para a nossa falha. Para o nosso erro. Para os nossos pecados. Porque só tem uma pessoa que a gente pode de fato mudar a vida dela. Você só pode mudar a sua própria vida. As suas atitudes mudam a sua vida. A sua atitude depende de você. É você que tem que trazer mudança. E aquela mulher, ela não olha para ninguém, não aponta para ninguém, não denuncia ninguém. Ela olha para dentro de si mesma. Um encontro real com o mestre. Ele me acusa. Um encontro real com o mestre. Ele me acusa. Ele me faz eu ver as coisas que eu faço de errado. Ele me faz eu ver as coisas que em mim atrapalham até uma vida de santidade. Ele faz eu olhar para dentro de mim. Daqui a pouco a gente vai participar da mesa do Senhor. Jesus diz assim, ó: examine-se o homem ao que está do seu lado. Ao que está da sua direita, à sua esquerda, na frente e atrás. É assim que a palavra diz, amados? É assim? Não! Ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Portanto, amados, o encontro com o mestre faz eu olhar para dentro de mim. Se a sua santidade, se a sua conversão, se a sua busca por Deus está fazendo você primeiro olhar para o outro a ponto de apontá-lo, eu sinto muito que você está no foco errado. Eu sinto muito que você ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Porque o encontro pessoal com Deus, ele faz eu olhar para dentro de mim. Ele faz eu vasculhar a minha alma. Ele faz eu procurar em mim. Procurar em mim aquilo que atrapalha de eu ter uma comunhão maior com o mestre. Portanto, um encontro que muda uma vida, quando você encontra com Jesus, ele faz você olhar primeiro para dentro de você. Bota a mão no seu irmão e diz assim, ó: eu estou orando por você, mas eu estou vasculhando a minha alma. Eu não estou lhe apontando, eu estou lhe abençoando. Amados, é isso aí. O erro do outro não importa para mim, só importa para ele, Deus. O erro do outro não pode ser uma pedra de tropeço para mim, é uma pedra de tropeço para ele. Eu preciso olhar para mim. Aquela mulher me ensina que quando eu tenho um encontro real com Jesus, eu olho para o meu ser, eu olho para dentro de mim, eu vasculho a minha alma, e a palavra diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me ou guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Essa é a oração de quem olha para dentro de si. Essa é a oração de quem encontra com Deus. Senhor, vê se há em mim. E se tiver, Senhor, me guie pelo um caminho eterno.
Então a primeira coisa que eu encontro no texto é que quando eu encontro com Cristo, eu olho para mim. Eu olho para minha mazela. Eu olho para os meus defeitos. Eu olho para os meus pecados. E eu peço a Deus que me livre dele. A segunda coisa que aquela mulher me mostra é que quando eu encontro com Deus, eu não olho para a minha necessidade física, mas eu olho para a necessidade do irmão. Agora mudou. Eu olho para a minha debilidade. A minha debilidade me importa. A debilidade do irmão não. Mas ela me ensina que quando eu encontro com Jesus, a minha necessidade não importa. O que me importa é a necessidade do meu irmão. É a necessidade do meu irmão que me importa. Sabe o que aquela mulher faz, gente? Vou ter que fazer mais um furo no cinto aqui, tá, gente? Falou? Ó, para vocês aí que estão aí, dia 21, eu participo da minha primeira corrida de rua, 6 quilômetros, tá? Vou filmar lá para postar nos grupos da igreja, falou? 6 quilômetros é mole para quem corre 10 todo dia, mas vou me preparar para a meia maratona do Rio de 21,5 quilômetros no final de ano, tá? Então, queridos, vamos lá. Quando eu encontro com Jesus, eu olho para a necessidade dos outros. Sabe o que aquela mulher foi fazer lá? Aquela mulher foi lá buscar água porque ela estava com sede. Ela tinha necessidade. Ela levou os cântaros de água para levar água para o seu povo. Sabe o que a palavra me disse? Que ela fez quando ela encontrou com Jesus? Ela deixou o cântaro para trás e foi buscar e foi anunciar e foi fazer a sua missão. Ela deixou a sua necessidade, ela deixou a sua sede, ela deixou o povo sedento lá, ela ficou sedenta e partiu para buscar os outros. Sabe o que isso me mostra? Que quando eu encontro com Jesus, a minha vida não importa mais. Sabe por quê? Se eu morrer, eu estou em Cristo. Se eu morrer, eu vou só passar para a eternidade. Mas existe na minha família, na minha rua que eu moro, na empresa que eu trabalho, existe no bairro que eu moro, existe muitas pessoas que estão caminhando para o inferno sem Deus, sem salvação. E se eu já fui alcançado pela graça, se a graça já me alcançou, se eu já encontrei com a água viva que sedenta, dessedenta a minha sede, eu preciso agora levar uma fonte para as pessoas que têm sede de Deus. Eu agora preciso ser uma fonte para as pessoas que têm sede de Deus. Eu agora posso ir buscar, eu devo ir buscar. Amado, você encontrou com Jesus. Aquela mulher que encontrou com Jesus aqui, ela abriu mão da sua necessidade e correu para buscar, para anunciar: vem, 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 vem verde, vem, 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 vem ver. Eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo. Amados, quando a igreja começa a buscar santidade, a igreja não tem um olhar interno, não. A igreja tem um olhar externo. Quando você busca a face de Deus, você às vezes não vai encontrar Deus. Você não vai ver Deus, você não vai encontrar Jesus, você não vai ver a figura de Jesus. Quando você busca a face de Deus, você vai encontrar pessoas. Você busca Deus, você vai encontrar pessoas. A palavra de Deus diz que Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus.
Mas na porta do templo ele encontrou, foi um paralítico que precisava dele. Quando você encontra com Deus, você vai encontrar um monte de pessoas que precisam de Deus. E a sua vida só faz sentido. A vida de quem foi alcançado pela graça só faz sentido se for uma vida para buscar outras pessoas. Se for uma vida para buscar outras pessoas. Quando eu me encontro com a graça, quando eu me encontro com a água viva, eu quero que todas as pessoas que estão com sede espiritual, eu quero que todas as pessoas que têm sede espiritual fiquem dessedentados. Receba água viva na sua vida. Isso é uma igreja em células, isso é uma igreja do nosso tempo, isso é o projeto Obedecer. Eu já estou seguro. Agora eu preciso buscar aqueles que são sem segurança. Eu já fui dessedentado, eu agora já não tenho mais sede. Eu preciso buscar aqueles que são secos, sedentos da graça, da misericórdia e do amor desse Deus. Quando eu me encontro com Deus, a minha necessidade não tem muito valor, mas a necessidade do outro tem mais valor para mim do que a minha mesma. Deixa eu contar um outro fato muito interessante, ainda no mesmo assunto, no mesmo ponto. Os discípulos, que já estavam com Jesus há algum tempo, eles estavam correndo atrás de saciar as suas necessidades. Os discípulos que já tinham encontrado com Jesus há algum tempo, eles foram na cidade, o texto falou para mim e para você, que eles foram na cidade para comprar o quê? Vocês lembram? Comida. Eles estavam olhando para a sua própria necessidade. Estavam olhando para a sua própria necessidade. Eles foram com a mão vazia. O texto não fala que eles evangelizaram ninguém na rua. Só diz que eles foram e voltaram com a comida que tinha comprado. Eles estavam olhando a necessidade dele. A mulher fez o caminho oposto. A mulher veio com a mão cheia para pegar a água, encheu os cântaros, mas ela deixou a água e foi de mão vazia. A necessidade dela já não mais importava. Sabe o que isso me mostra, mano? Que às vezes, ao longo da caminhada, a gente vai esquecendo da nossa missão. Que ao longo da caminhada a gente vai se esquecendo da nossa missão. E a gente acha que o que a gente faz melhor para Deus é chegar aqui em cima e cantar bonito. Que o melhor que a gente faz para Deus é chegar aqui e tocar bonito. Que o melhor que faz para Deus é chegar aqui e pregar bonito e com unção. Na verdade, o que melhor a gente faz para Deus é buscar o perdido. Jesus disse assim, Senhor e Mestre, ele diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Ele diz assim, o são não precisa de médico, mas o enfermo. A palavra diz assim, o pastor deixou as 99 que estavam seguras no aprisco para buscar uma só, que estava desgarrada. Quando eu me encontro com Cristo, a minha necessidade é depois. A minha necessidade é segundo plano. Mas a necessidade do perdido é meu primeiro plano. Aí sabe o que eu faço? Preste atenção nisso. Eu abro primeiro o meu coração. Falei isso quarta-feira aqui. Eu primeiro abro o meu coração. Depois eu abro os meus braços. Depois eu abro a minha casa. Porque a minha casa é uma extensão da igreja.
Porque na minha casa vai habitar uma célula. Hoje nós só temos 12, mas até o final do ano a gente vai ter 20. E vamos multiplicar todo ano. E Deus vai nos dar muitas pessoas nessa terra. Mas para isso, é necessário que você entenda essa palavra nessa noite. É necessário que você entenda essa palavra nessa noite. Quem veio a Jesus, quem se encontrou com Jesus, a sua necessidade não tem valor. Você passa a dar valor à necessidade do próximo. Talvez você pode pensar assim: pastor, mas eu não tenho teologia. O senhor faz isso porque o senhor é teólogo, porque o senhor fez validação em teologia. O senhor se preparou para isso? Eu não me preparei. Você diz. Mas deixa eu te falar. Qual foi o curso teológico que a mulher samaritana frequentou? Aí eu vou fazer igual aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo. Quero prova! Quero prova! Quero o nome dela no diário! Quero a mensalidade paga e o recibo carimbado pela instituição missiológica de Samaria. Apenas ela tinha um coração que reconheceu a sua miséria, o seu estado, que encontrou alguém que podia satisfazer as suas necessidades mais profundas. E ela não se calou, contou para geral. Por que você está calado? Todos os seus vizinhos, tem um jeito de você ficar calado. Todos os seus vizinhos já receberam Jesus como Salvador. Toda a sua família já recebeu Jesus como Salvador. Na sua escola não tem um incrédulo, um não crente, um afastado. Na sua vizinhança, aí você pode ficar calado. Mas na sua vizinhança tem alguém sem Jesus? A culpa é tua. Na tua família tem alguém sem Jesus? A culpa é tua. Na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, a culpa é tua. Sabe por quê? Porque você já encontrou com o mestre. Você já encontrou com o mestre. Você já olhou para dentro de si. Agora você precisa olhar para a necessidade do outro. E sabe qual é a maior necessidade que nós temos? Não é segurança pública. Nessa insegurança que a gente vive, não é essa. Não é a saúde pública nessa bagunça da saúde que a gente vive. Não é estabilidade financeira, não é. A maior necessidade que nós temos é Deus, é Jesus. E é essa necessidade que você tem um remédio. Eu costumo dizer que se você soubesse hoje a cura do Covid-19, você não ia guardar as 7 chaves desse negócio. Você ia divulgar amanhã mesmo, agora mesmo você ia divulgar a cura para o Covid-19. Vou falar com você, olha para mim. Tem um mal que é muito pior do que o Covid-19. Porque o Covid-19 ele mata o corpo. Ele mata o corpo. Nós perdemos pessoas preciosas. Perdemos a irmã Cátia. O prefeito Sérgio perdeu a sua esposa. Mas não perdeu a alma dela não, porque ela está com o Senhor. Agora você tem a solução nas mãos de algo que é muito pior do que o Covid-19. O pecado, além de matar o corpo, ele joga a alma no inferno. Você tem a solução. Você tem a solução. Você tem a solução. Você tem a solução. Eu tenho a solução. Por que eu vou reter? Por que eu vou reter? Amados, quando eu me encontro com Cristo, eu olho a necessidade do outro. Eu olho a necessidade do outro.
É isso que a gente precisa ser como igreja. Eu costumo dizer que a igreja em célula, o projeto Obedecer, é igual o pique ajuda. Né? Corri, colei a Badia. A Badia vai me ajudar a colar a pastora, a Lu, a Vanessinha. E aí nós somos um time de 5 e vamos colar todo mundo rapidinho. Eu preciso da sua ajuda. Deus tem me dado visão nesse ministério. Deus tem mostrado o caminho. Eu tenho ensinado o caminho. Mas eu preciso que você esteja pronto para trabalhar, para fazer a coisa acontecer, porque Deus usa pessoas. Eu tenho estratégias, eu tenho programas, eu tenho fórmulas, mas Deus tem pessoas, Deus tem você. Eu preciso da sua ajuda para a gente fazer uma igreja grandiosa e poderosa neste lugar. Um dia, eu fui fazer visita a uma pessoa que não gostava do pastor. E a pessoa lançou uma palavra para me tirar da igreja. Mas ela lançou uma semente no meu coração. Ela disse para mim assim: pastor, o senhor tem que deixar aqui a nossa igrejinha. Porque o senhor não é pastor de igrejinha. O senhor vai ter uma igreja grande, mas por favor, deixa a nossa igrejinha. Aquela palavra poderia ser para me desmotivar. Poderia ser uma palavra igual a que foi lançada, ou igual aquela que era lançada sobre a mulher samaritana. Mas naquele dia eu saí dali dizendo que até o diabo sabia o que Deus ia fazer na nossa vida, o que ia fazer no nosso ministério. Grandes coisas Deus vai fazer, irmãos. Grandes coisas Deus está fazendo. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de você. Eu preciso da sua casa. Eu preciso da sua vida, do seu tempo, do seu talento, para a gente alcançar Saracuruna, Duque de Caxias, o Rio de Janeiro, o Brasil e quem sabe o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, Deus Consolador, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.